Opa! Estamos no ar. Vamos lá, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde planeta Terra. Estamos sintonizadinhos aqui com vocês todos, nesse lugar azul gostoso, olha só, onde eu estou, aliás, onde estamos. Estamos aqui na Clínica Celes, na Chácara Celes, em Guaratinguetá. E vamos bater um papo com quem? Com ele, psiquiatra, Dr. Luiz Arenales. E vamos falar sobre o quê? Hoje é dia 10, exatamente, o dia de prevenção de suicídio. Posso dizer da criança e do adolescente só, mas é uma prevenção do suicídio total. Primeiro, muito obrigado por me receber aqui, doutor. Muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço para a gente poder bater um papo. Esse tema que é cabeludo, mas é importante ser conversado e falado. Cabeludo mesmo, porque falar em suicídio já é uma coisa delicada. As pessoas têm medo de falar disso. Por quê, doutor? Porque sou capaz de fazer? É? Pois é, a ideia justamente é essa. A gente precisa falar sobre o suicídio e falar do que pode gerar o suicídio, de como a gente pode ajudar essas pessoas e como pode prevenir o suicídio, porque senão ele virou um tabu e virou um tema que a gente só vai colher os insucessos e as coisas tristes que é uma pessoa perder a vida. Então a gente tem que trabalhar antes de acontecer o problema. Prevenção. Prevenção. Sempre. Parece que tudo é prevenção na vida, né? O ditado antigo é bom, é melhor prevenir do que remediar? Com certeza. Suicídio não tem remédio. Depois que aconteceu, não. Temos que trabalhar antes. Agora, eu pergunto ao senhor o seguinte. O número de suicídios tem aumentado muito entre jovens, né? E criança. Criança se suicida? Pois é, né? É um tema... Porque falar de suicídio de criança, criança se suicida? Pois é, Quando você pensa na palavra suicídio, você sempre pensa numa pessoa adulta que está lá com uma tristeza ou uma doença psiquiátrica, a gente vai até falar um pouco disso, mas quando você fala em criança, você quebra um pouco esse paradigma de que a criança é feliz, vive num mundo de muita alegria, de sonhos. Mas isso quebra esse paradigma. Então, o suicídio na criança existe dos 10 a 14 anos. Dos 10 a 14 anos. Então, por isso que fala criança. Por isso que fala criança. Porque, na verdade, uma criança pequenininha não sabe o que é morte. Então, ela vai num velório, tá lá o vovô deitadinho, ela fala, vovô acorda, vovô. Sei, o vovô não acorda. O vovô não acorda. Então, ela não entendeu ainda a questão da reversibilidade, da disfuncionalidade e a questão da universalidade, que é uma ideia de que vai acontecer com todo mundo, né? A morte vai acontecer com todo mundo. Não vai ser uma coisa única, nem só para você, nem só para mim. Para todo mundo vai ter isso. Então, quando a gente fala em criança, a gente tem que pensar de como a criança pensa, como que ela funciona. Então, isso é muito importante. Você falou de 9 a 13, de 9 a 15? De 10 a 14. De 10 a 14, não vai nem de um de outro. Então, agora, não existe histórico, não existe estatística de suicídio de criança menor que isso. De pessoas, eu digo. Então, aí você confunde, porque aí essa criança, às vezes menor dessa faixa etária, ela pode, por exemplo, cometer um ato. Coloquei uma capa de super-herói e vou voar. E aí ela comete um ato, e não é um suicídio, né? Ela pode estar tendo uma conduta impulsiva, de criança, um erro, colocou a mão numa coisa elétrica, e são acidentes. Né? O suicídio, a definição do suicídio é um ato deliberado com a finalidade de terminar a sua vida. Tem que ter uma intenção, né? Tem que ter eu tenho que ter essa ideia de acabar com a vida. Senão não é um suicídio, é um acidente. Aí é um acidente. Então tive um acidente, tomei uma descarga elétrica e morri. Não, mas eu fiz um acidente. Talvez tenha sido incauto, fui lá mexer na eletricidade da minha casa e mais. Aí é um acidente, não me matei de propósito. Não. Bom, mas me conte uma coisa, e o número tem aumentado muito de adolescentes. Por quê?
Então, ela, nos países já desenvolvidos, ela é a segunda causa, né, aí dos 14, dos 15 aos 19 anos. Né? O grande problema realmente que se tem hoje é que, primeiro, hoje se estuda mais, hoje se documenta mais. Então, isso é um fato. Sabe-se mais. Antigamente a gente não tinha tanto conhecimento sobre as coisas, né? A gente não sabia de como que funcionava, não tinha estatística. Então, as estatísticas do suicídio, elas melhoraram. Como é uma morte, é muito difícil você ocultar uma morte. A pessoa vai morrer de alguma forma ou outra, ela vai ser documentada. Mas, às vezes, as mortes eram veladas, né? A pessoa tinha suicídio, as famílias velavam, escondiam com essa vergonha do suicídio. E por que o suicídio é tão vergonhoso? Você sabe que, eu vou confessar uma coisa, durante esses 36 anos de jornalismo, eu não gostava de dar notícia de suicídio. Nunca gostei. Eu falo, não falo. Pode falar, o outro falar, eu não falo. Não, o que é que tem essa coisa? Então, você tocou num tema super importante. O jornalismo, ele tem que ter um extremo cuidado para lidar com o suicídio. A gente pode falar do suicídio, mas a gente não pode falar de metodologias, a gente não pode falar de como que aquilo aconteceu. Você tem que ter muito cuidado na divulgação desse dado. Entendeu? Por quê? Porque a gente sabe que teve um efeito, isso é histórico, né? Foi um livro publicado por Vedder, Os Sofrimentos do Jovem Vedder. E ele se mata no final, né, nesse livro. Por uma decepção amorosa. E o livro foi um estrondoso sucesso. E isso o que gerou? Gerou uma série de suicídios nesse período que o livro foi lançado. Então hoje... De uma certa forma, a gente ensina como fazer. Exatamente. Então o livro ele dá essas conotações. Por exemplo, hoje com a questão que foi feito recentemente uma série na televisão, que também não vou precisar mencionar. É melhor não. Mas a gente sabe que houve um aumento de taxas de suicídio. Portanto, o jornalista tem que ter cuidado com o que vai. Não é censura, isso é saúde pública. É diferente. Bom senso chama. Bom senso. Né? Bom senso de falar uma coisa, fulano se suicidou assim assado. Para quê? Eu acho que primeiro tem a dor familiar. Eu vejo dessa maneira. Eu não sei os motivos que levou uma pessoa a fazer isso, né? E eu respeito os motivos dele, é dele, levou com ele, né? E a dor familiar. Agora, a internet não tem esse bom senso. Não. É aí que está acontecendo com o aumento dos nossos adolescentes, das nossas crianças? Então, a verdade é que a gente não sabe muito como que essa coisa vai rodar. Porque os estudos, por exemplo, agora a Associação Americana de Pediatria já preconizou, não pode se dar tablet, nem celular, nem nada de tela para crianças. Estão ouvindo até isso? 3 aninhos. Depois dos 3 aninhos você pode deixar ela mexer com televisão e computador. Até os 3. Celular você não pode dar para crianças. Até? Só depois dos 12 anos. Pô, desculpe, mas saúde pública, até os 12 não. E por quê? Como fazer isso? Bom, porque o que acontece? Problema. Essa criança, primeiro que a criança pequenininha já está provado, tá? Ela fica, eu já vi isso, às vezes você vai no restaurante, tá os pais lá querendo almoçar, enfia o celularzinho no bercinho da criança e a criança fica assistindo. O que vai acontecer? Primeiro que você vai dar 2 problemas. Você vai criar... porque é uma babá eletrônica. Uma babá eletrônica. Então você alivia a tua. Então vou almoçar tranquilo. Mas não é assim. Você tem que ter esse cuidado com a criança. Então, o outro problema para a criança pequena é a inibição da fala. Ela reduz a quantidade de emissão de vocalização. Ela reduz retardo o aprendizado da fala. Já está provado. Estão vendo isso? Então, por que você vai fazer isso? Dê brinquedinhos, esses famosos brinquedinhos que a gente sempre brincou, de montar e falar com a criança. A gente precisa falar com os nossos filhos. Conversar com os nossos filhos. Você precisa falar. Então, aquela coisa de você estar sempre falando para a criança. E criança dá trabalho. Tá? Isso é uma coisa que a gente... eu sou psiquiatra da infância e adolescência, então a gente tem que falar para os pais o seguinte... Todo filho dá trabalho, não vai passar em branco, vai ter problema, encrenca, confusão. Se você ouvir um pai falar, meu filho nunca deu trabalho, então
Não cuidou Tem bem. alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Filho dá trabalho. Esse é um fato. Dá dificuldade. E para o adolescente, a encrenca é o cyberbullying. Ele não, para a criança, até os 12 anos, ele não sabe lidar com esse tema. Eles são extremamente vulneráveis a essa questão do cyberbullying. Porque o bullying de hoje ele vem com uma força muito grande por conta das redes sociais, né? Porque eu sofri bullying quando criança, mas era lá dentro da escola. Um falava, eu retrucava, o outro xingava, um apelido aqui, outro apelido, mas resolvia-se ali, né? A coisa não saía para fora da escola. Não, agora tem uma dimensão mundial. Então, a gente está falando aqui, né? E todo mundo pode estar nos conversando, pode estar nos vendo e pode estar comentando sobre o que a gente está falando. E bullying, isso para o adolescente é duro. É difícil. É difícil. Então, a sua pergunta, o que aconteceu com o mundo atual? Alguma coisa em relação à tecnologia, a gente não vai conseguir. Isso. A gente não vai conseguir, a ciência não vai conseguir. Porque a gente vai ter que ir a reboque, a gente vai ter que ir atrás dessas informações. Para sabermos alguma coisa mais ou menos daqui a uns 20 anos, 30 anos. O que a gente sabe, por exemplo, na questão de jogos violentos, por exemplo. Os jogos violentos induzem a violência? Isso. Não, mas anestesia o adolescente. Ele vai ficar mais... a empatia dele vai reduzir um pouco em relação à questão do sofrimento do outro. Porque alguns jogos são muito violentos. São. Absurdamente violentos. Absurdamente violentos. Então você vai ter um fenômeno porque a gente precisa se envolver nesse mundo e a gente precisa ajudar o próximo. Não há outra saída. Não estou falando nenhuma novidade e nenhuma coisa piegas. É o básico. É o humano, é a base do humano. A gente precisa ajudar um ao outro. E isso vai estar gerando essa questão realmente dessa exposição excessiva que os adolescentes estão fazendo. E a questão dos jogos violentos, ele está gerando esse tipo de alteração. Ou seja, na adolescência a gente já tem uma dificuldade grande de lidar com emoções porque a gente não sabe como lidar com elas. Elas são intensas e tudo. Jogando isso com a internet, com esses jogos, cinema também, alguns filmes, enfim, mas mais a internet, ou seja, o ser humano está ficando sem emoção? Não está ficando. A emoção, hoje ela é pornográfica, ela espalha-se para todos os lados. E pornográfica no sentido de exposição. As pessoas se expõem hoje numa facilidade. Né? Se você pensar, por exemplo, nos nudes, né? Na questão dos adolescentes, né? Os nudes, para quem não sabe, é o adolescente fotografa uma parte íntima, fotografa e dispara. Isso para a nossa geração é uma coisa meio maluca de entender, de conseguir entender essa ideia. E o que está acontecendo com isso é que nós temos que começar a entender e tentar intervir nisso, porque gera um problema muito grande na vida daquela pessoa ao longo dos anos. Você está expondo uma coisa super íntima. É interessante que ao mesmo tempo que mostra que tem uma liberdade para fazer isso e a pessoa faz, no final volta o velho valor meio preconceituoso. Essa moça não é para casar, não. Ela se expõe muito. Não sei se isso vai acontecer, mas o fato é que a situação da exposição, ela quebra muito essa questão da tua intimidade. Você não tem mais intimidade. E a intimidade é aquele lugar onde a gente pode estar com a gente, né? Mas ao mesmo tempo a gente fala que o adolescente, hoje ele não sai mais para a rua, não tem a sua turma, ou então ele vai só na escola e tal, depois ele fica enfurnado dentro de casa no celular ou no computador. Então como é que lida com essas... Pois esse é o grande dilema que nós estamos vivendo. Quer dizer, como que nós vamos fazer para esse adolescente interagir com esse mundo? Se bem que esse mundo ele está totalmente tecnológico, que trabalhos vão existir daqui a algum tempo? Talvez alguns trabalhos vão ser extintos, né? Alguns trabalhos vão ser extintos. Como que nós vamos viver? Né? Quer dizer, como vai ser... o quanto nós vamos ser desnecessários daqui a algum tempo? Isso é uma coisa meio interessante para se pensar a longo prazo. A curto prazo, aí, talvez essa sua pergunta, piorou algumas suicídios? Sim. Principalmente, olha que interessante, alguns países desenvolvidos melhorou houve uma queda de suicídios em crianças e adolescentes. Nas Américas aumentou. Já vou perguntar a relação. Violência, arma e suicídio, tem alguma relação?
Esse é um ponto sobre prevenção, que a gente pode falar sobre isso, mas uma das coisas, por exemplo, no Brasil, por exemplo, uma coisa que aumentou, que é uma taxa altíssima, que ninguém fala, é criança e adolescente indígena. Eles têm uma taxa de suicídio altíssima. É mesmo? Altíssima. Por quê? Porque, obviamente, essa situação social deles está toda desorganizada. Então, a gente não tem muitos estudos para analisar a quantidade, a frequência, mas os indígenas no Brasil realmente têm uma taxa que se equipara, inclusive, a indígenas de outros países também que foram desaculturizados, como, por exemplo, na Austrália. Pois é, mas a gente vê aí em primeiro mundo, em países altamente desenvolvidos socialmente, financeiramente, economicamente e emocionalmente, um índice de suicídio muito alto. Por quê? Então, como eu falei... O que acontece? Na Dinamarca tem um índice enorme, na Noruega tem um índice enorme. Pois é, porque na verdade a gente está diante de um fenômeno que tem que ser trabalhado e tem que ser prevenido. Quais são as causas do suicídio? Aí a gente pode falar dessas causas. A principal causa do suicídio, na verdade, são os problemas psiquiátricos. Dentre eles, a depressão. Essa é uma das principais causas. A segunda causa que a gente tem é a esquizofrenia. A esquizofrenia também gera a ideação e a tentativa e a consumação do suicídio. E, junto dessa balela toda aí, o uso de drogas. Não podemos jamais esquecer o uso de drogas, que é outra encrenca que leva ao suicídio. Leva mesmo? Leva mesmo. O uso de drogas, ele piora realmente não só o estado depressivo, como você fica mais impulsivo, né? Você faz besteira, né? Faz. Você faz? Faz. Né? Faz aquelas besteiras boas. A gente vê por aí, faz um monte de besteira. Então, a depressão, eu posso dizer que ela é uma das principais. Você citou ela em primeiro. Ela é a primeira causa. Ela é a primeira. E por que o ser humano hoje está ficando mais depressivo? Então, está. Houve um aumento da depressão em geral. O que se pode pensar? Há várias hipóteses, né? Por exemplo, pode-se pensar na poluição atmosférica, pode-se pensar na competitividade. Hoje nós vivemos um mundo onde, e é interessante a mudança do mundo, né? Nós não somos mais explorados, nós nos exploramos. Nós é que somos nossos carrascos em termos de trabalho. Quantas horas você trabalha por dia? Nem pense. A gente Porque trabalha não para, muito. né? A gente não para mais. Agora com esses equipamentos não para. A gente trabalha mais com esses equipamentos. Trabalha Na verdade, mais. nós pioramos nossas horas, nossa carga de trabalho. Hoje a média de horário de trabalho é 10 horas. No mínimo. E está provadíssimo que se você trabalha mais que 8 horas por dia, você aumenta a chance de você fazer quadros depressivos. Porque o trabalho, ele perturba a nossa... Nós temos que ter ritmo, temos que ter responsabilidade. O trabalho é duro, não é fácil trabalhar, é difícil. Competitividade eu posso colocar nesse rol aí? Pode colocar nesse rol. Para adolescente, principalmente. Sociedades mais competitivas e exigentes do ponto de vista de escolaridade têm mais índice de suicídio quando esses adolescentes fracassam. Então, o adolescente... Escolaridade, fracasso escolar é uma coisa que você tem que olhar para o adolescente. E aí a gente pode pensar em prevenção. Então, você está num ambiente escolar, aquelas crianças que estão fracassando do ponto de vista de escola, você tem que ir atrás, ver o que está acontecendo, ver em que está, ou é uma questão pedagógica, ou é uma questão da criança, e tentar atuar, porque o fracasso escolar, ele gera a tentativa de suicídio, porque para a criança é muito duro, para a gente que é adulto, é só perder o ano, mas não é assim para a criança, não. Não é assim. Não. Agora, nós temos esses mais problemas na escola pública e possivelmente ligado à violência doméstica. Então, e aí é até interessante você pensar em relação à criança e o adolescente. No adolescente, ele vai ter mais risco de suicídio realmente pela depressão, uso de drogas ou essas patologias. A criança é mais vulnerável a esses conflitos familiares. Então, a criança pequena, e aí quando estou falando de 10 anos, de 10 a 14 anos, essa pré-adolescência aí, né, diferente da classificação de adolescência de idades, estou falando da questão da classificação para encaixar na ideia de suicídio. Então, as idades não batem. Mas a criança, ela vai ser mais suscetível a conflitos da casa. Então,
ruptura, separação de pais, que todo mundo acha que não causa problema, causa problemas na criança. Né? Causa, né? Causa. Eu tinha um professor de psiquiatria infantil que falava o seguinte: você pode casar 50 vezes, o que você quiser, você faz na sua vida o que você quiser, mas depois que você tem filhos, arrume-se, porque você tem que cuidar dessa criança. Então, a ruptura, e não é uma questão moralista, é uma questão, como eu falei, de saúde. Você precisa cuidar de uma criança, a criança precisa de ser cuidada, não é uma coisa que você vai quebrar, né? Ela vai quebrar. E ela vai separar também. Né? Ela vai separar e ela vai sofrer mais com essa situação. Então, a criança precisa ser cuidada. Então, a criança pequena, ruptura, brigas familiares, violência doméstica, abuso, né? E a maior violência com a criança, é importante a gente dizer, né? Não é abuso sexual nem o abuso físico, é a negligência. A gente não pode negligenciar a criança. A criança precisa de atenção, você precisa estar lá, precisa conversar com ela, precisa ver o que está acontecendo, precisa... 5 minutos, né? Você tem que estar lá. Aqueles 5 minutos inteiro. Você tem que estar lá. Não é só 5 minutos também não. Eu indico para todos os pais um livrinho chamado A Criança Terceirizada. A Criança Terceirizada? Anote aí, vou anotar aqui. É um livro de um pediatra de Campinas, e ele... José Martins. Acho que é José Martins. Depois eu até ponho se eu errei. Tá. E ele vai falar o seguinte, essa bobagem da questão de tempo com qualidade. É bobagem? Bobagem. Os 5 minutos com qualidade, então que eu falei, é bobagem? Você tem que ficar com a criança. Tá? Você tem que ficar, a mãe tem que ficar com a criança. E ele vai falar da criança terceirizada justamente nessa ideia de a gente dar para alguém cuidar, né? Ou é o babá, ou é o celular, né? É o celular que está lá cuidando da criança. E que, na verdade, isso vai gerar consequências. Tá? Então, não dá para a gente dizer essa ponte se é isso que está aumentando o suicídio. Eu não quero entrar por essa vibe aqui não, mas a mãe então vai ter que parar de trabalhar um tempo? A mãe tem que ficar um período com a criança. 6 meses no mínimo. Alguns países, para você ter uma ideia, já estão, na Alemanha estão falando em 3 anos, né? Olha que delícia. Por quê? Olha que beleza. Porque o que acontece é o seguinte, os primeiros 2 anos da criança são fundamentais. Então, na verdade, tem gente tentando fazer que fique pelo menos 2 anos, que a mãe fique afastada do trabalho 2 anos. Na verdade, isso não é bobagem. Mas aí o Estado vai gastar muito dinheiro. Besteira. Esses primeiros 2 anos com a criança vai nos dar um ganho incomensurável em termos de desenvolvimento infantil. Essa criança vai ter um apego com essa mãe e ela vai construir a relação com a mãe, onde ela vai se transformar num adolescente melhor e um adulto melhor. Portanto, isso para o Estado é economia, tá? É investimento. É investimento. Então, a ideia de a gente ter um afastamento de 2 anos com a mãe não é bobagem. Então, a gente sabe, por exemplo, em estudo de crianças abandonadas, que esses 2 primeiros anos são fundamentais. Passou esses 2 anos, acabou a nossa... é como se fosse uma janela de desenvolvimento. A primeira infância. Eu preciso desses 2 anos. De se deu uma encrenca ali, isso vai me custar muito caro. Aonde que foi feito esse estudo? Aí também, ninguém deixou uma criança abandonada propositalmente. Na verdade, foi na Romênia, teve os órfãos, né, do Ceceu lá, do ditador, que ele teve uma proposta maluca de que as mães tinham que ter muitos filhos, né? Era uma proposta totalmente maluca, né? As mães tinham que ter filhos e muitos filhos para ele ter. Era uma engenharia social, na verdade. Ele queria realmente que o país crescesse de forma... e essas famílias não deram conta, houve esse caos todo. Filhos. E foram todos para abrigos, vieram todos em creches, e foi se estudar depois essas crianças, e o que se observou realmente é um estrago absurdo com essas crianças em termos de formação de pessoas. E aí essa ideia realmente desses 2 primeiros anos, aquelas crianças que conseguiam ter um apego, um cuidado, um vínculo, né? Naquele comecinho ali, elas se desenvolviam melhor. As que passavam desse tempo geraram adultos com problemas. Nada de pôr criança na escola antes dos 2 anos. Não, o melhor é ficar com... É melhor ficar em casa. É melhor. Vai custar mais barato. Discutir essa história de jogos com os adolescentes aí de alto... Então, essa é uma outra coisa super interessante. Estão se cortando, se enforcando, super interessante de se falar. jogando. É o bendito do cutting. Na verdade, é os cortes, né?
que é isso daí? O que é isso? Pois é, isso aí é o seguinte, isso está ligado à tatuagem, os cortes, também outra coisa nova, também está se estudando e tentando descobrir por que as crianças fazem e os adolescentes fazem isso. Chega-se a taxas muito altas, viu? Em alguns países até 17, 18% dos adolescentes. Muito alto. Isso está ligado realmente a uma ansiedade, está ligado a problemas de relacionamento também, problemas de cobranças, de exigências que a criança não dá conta, né? E tem um caráter muito imitador. Então, se você tem numa escola uma criança, outras também vão se cortar. Então, você tem que trabalhar. Com adolescente isso é muito natural, A imitação. entre aspas, né? A imitação é muito grande. Para eu pertencer ao grupo. Exatamente. Eu faço isso. Depois acorda e vê a besteira que fez. Se é que acorda. E é um problema isso, porque na verdade isso pode ser uma antessala do suicídio. Na verdade, não, isso é uma grande dúvida que a gente tem em alguns casos. Isso pode ser pode ser uma tentativa que ele acho que pode ser intentado e não conseguiu. Dr. Luiz Arenales, é com ele que nós estamos conversando aqui sobre hoje, dia 10 de setembro, Setembro Amarelo, que vocês estão vendo aí, é exatamente a campanha de prevenção de suicídio de crianças e adolescentes. Como ele já disse, crianças, neste caso, é de 10 a 14 anos, adolescente é de 15 até? 19. 19, de 15 a 19. Por isso a minha primeira pergunta de criança, porque na minha cabeça a criança era mais criança. 5, 6 anos e tal. Agora, prevenção é a melhor. Como é que a gente pode fazer isso, doutor? Então, pais e mães, com esses filhos aí na internet, com os filhos nas drogas. Precisamos pensar que você precisa programar um filho, você precisa planejar, filho tem que ser planejado. Filho dá trabalho. Filho dá trabalho, filho vai te dar você vai ficar sequestrada. Ficar sequestrada, as mães ficam sequestradas, os filhos sequestram. Eu descobri que mãe não dorme durante 5 anos da vida. Dos primeiros 5 anos não dorme direito. Na verdade, até os 4 anos, os pediatras não contam essa coisa, né? Tem 2 coisas que os pediatras não contam, né? Que é a cólica, né? Que não tem como resolver aquilo. E o sono, assim, a criança só vai melhorar o soninho dela depois dos 4 anos, que faz parte do desenvolvimento normal dela. Ela vai ter dificuldade de sono, não precisa brigar com ela, é assim mesmo. Mas, prevenção vem, você precisa de um projeto. Então, a criança você precisa cuidar dessa criança. Você precisa ter uma proximidade, nesses primeiros 2 anos de vida com a criança é fundamental, e isso vai montar essa personalidade dela ao longo dos anos. Perfeito. Segunda etapa, tentar diagnosticar esses problemas. Então, na escola, crianças isoladas, crianças que estão sozinhas, crianças que estão tendo dificuldades escolares, crianças que falam. Essa criança menor, ela fala, que também difere do adolescente. O adolescente, às vezes, deixa um bilhetinho, escreve no caderno sobre a morte. A criança pequena, ela fala, ela chega a falar isso e às vezes ela não escreve. Então, a criança está quietinha no canto lá, de cabeça baixa, não olha no Essa me preocupa. Então, as crianças quietinhas tem que ficar de olho nelas. Porque criança não tem que ser quieta, né? Não, criança dá trabalho. Criança não pode ser quieta. Criança não pode ser quieta. Criança quietinha demais. Essa criança, eu falo, levanta a mão para o céu. Criança tem que dar trabalho. Então, criança, por exemplo, em hospital, crianças muito pequenininhas, por exemplo, que estão muito quietinhas na cama, você tem que ficar de olho nelas. Então, a prevenção e o diagnóstico precoce. Adolescente. Então, também a depressão. A depressão do adolescente, ela vem muito com irritabilidade. Aquele adolescente muito irritado, briguento. Aquele adolescente está dando trabalho, queda de rendimento escolar. Esse adolescente tem que ficar de olho nele. E ele vai falar, ele vai começar a falar de filmes sombrios, ele vai... É isso que eu ia perguntar. Quais são os sintomas dessa depressão? Porque às vezes a gente vê falar que aquele menino é muito quietinho, parece que está triste. Tristeza... é um sintoma da depressão? Tristeza é um sintoma humano, entendeu? Agora, a depressão já é uma doença. Só que no adolescente, você às vezes ele não vai falar abertamente. O menino, às vezes, não vai chorar. Essa é outra característica de gênero também. O menino não chora, a menina chora, a menina fala mais, o menino não. O menino, ele é mais briguento, ele tem queda de rendimento escolar. A depressão dele pode aparecer na agressividade? Na agressividade. Aí você vai ter que conversar. Quando você conversa com ele, na conversa você pergunta, ele fala. Aí ele vai falar.
Mas às vezes assim de chofre na lata, não. Não. A menina fala mais, as meninas expressam melhor, né? As meninas trabalham melhor com o Existe sentimento. uma pessoa depressiva e alegre? Isso é uma outra questão, mas mais no adolescente, às vezes você pode pegar uma criança com aí uma coisa mais grave, um transtorno bipolar, às vezes ela pode estar tendo uma manifestação física de muita inquietação, muita energia, mas ela está triste, ela pode estar falando de uma tristeza. Sei. Isso você pode ter essa decomposição, que é meio bizarro, meio estranho. Vai de um lado para o outro fácil. Vai de um lado para o outro. Mas o mais comum no adolescente é a irritabilidade e o uso de droga. O uso de droga também não é difícil detectar, né? Toda droga leva à depressão? Toda droga dá encrenca. Né? Toda dá encrenca, das boas, todas elas. Maconha é a maior encrenca da maconha. O risco da esquizofrenia. A maconha aumenta em 3 vezes o risco de esquizofrenia para adolescentes. Então, até... Não estamos falando do óleo, da cannabis, né? Não, é aqui. O telefone, tá atrás às vezes, de você. alguém liga aqui, ó, para me oferecer dinheiro, mas não quer pagar. É banco. Me oferece cartão de crédito, dinheiro. Já passou, nosso tempo tá bom aqui, 30 minutos. Tá vendo? 30 minutos certinho, olha lá. Então, da maconha, vamos falar da importância da maconha. A maconha, drogas, esquizofrenia. Risco de esquizofrenia. Depois que você passou dos 24 anos, seu cérebro está prontinho. Até lá, seu cérebro não amadureceu. Então, ele tem umas encrencas com a maconha nele. Então, ela estraga esse cérebro. Então, nada de fumar maconha. Depois dos 24 anos, é outras encrencas. Tem maconheiro me perguntando aqui, depois dos 24 pode fumar maconha? Aí é outras encrencas. Mas nós estamos falando de criança e adolescente. Depois a gente abre uma discussão sobre os adultos. Daí, qualquer dia eu volto aqui para falar sobre isso. Vamos lá. O álcool. Não se deve dar álcool para criança e adolescente. Essa história de que eu vou dar o álcool em casa porque em casa eu controlo, eu tô vendo o que está fazendo, bobagem. Abriu a porteira. Você está abrindo a porteira. Você está facilitando esse cérebro que está ávido para conhecer coisas novas e você está dando uma droga que vai, com certeza, facilitar ele a se adaptar àquela droga. Doutor, eu fico impressionado, você falando nisso, me vieram as raves na cabeça. Os jovens, a quantidade de álcool que consomem e bebidas destiladas, que têm uma graduação alcoólica muito alta, e as drogas químicas, as drogas sintéticas. Pois é, as drogas sintéticas a gente nem sabe mais o que tem lá dentro, porque tem tanta mistura de droga, eles vão mudando para tentar fugir à fiscalização, né? Então a gente nem sabe, mas as principais é o êxtase, né? E o LSD, que estão aí, dá encrenca. No caso, por exemplo, do álcool, é importante a gente falar, o álcool reduz QI também, tá? Álcool também derruba QI. Você vai ficar mais burrinho se você beber, e principalmente quando você bebe rápido, né? Aquela coisa de beber rápido, está provado que vai reduzir QI. Reduz QI? Reduz QI. Vai ficando burrinho? Vai ficando burrinho. Vai caindo queda do seu rendimento na matemática. Ah lá. Então vamos lá. Drogas, álcool, o que mais? Maconha. A maconha então, nós já fizemos, falamos da sintética e tal. Então, a prevenção é esses pontos. A gente está de olho nessas crianças, o cuidado da criança, a programação, cuidar da criança pequena. A criança mais nova, a gente tem que estar de olho, não tenha medo de perguntar para a criança sobre o que ela está pensando, se ela está triste, por que ela está triste, entendeu? Se ela falar que não está indo bem na escola, não é bobagem, tem que ir atrás, tem que conversar com a professora. Adolescente, tem que conversar com ele sobre a questão das drogas, falar sobre esses riscos, não pode usar droga na adolescência. Né? Se quiser usar quando adulto, o problema é seu. Aí nós não temos mais controle sobre isso, mas estamos falando, vamos discutir sobre isso na próxima, mas na adolescente você nem pensar. E a coisa muito importante, o maior risco de um suicídio acontecer é quem já tentou antes. Então, aqueles crianças e adolescentes... aquela frase de que quem quer se matar, quem quer se suicidar, não fala. É real isso? Ou é bobagem? Maior bobagem. Na verdade é o seguinte, a gente tem que trabalhar a tentativa de suicídio como um problema médico. Então você tem que ir lá e avaliar. Se o adolescente já tentou, ou a criança já tentou um suicídio antes, essa criança é de risco. Então você tem que ficar de olho nela. Vai tentar de novo. Vai tentar de novo e geralmente a criança e o adolescente tentam 4 a 5 vezes até conseguir. Então você tem que trabalhar antes disso acontecer. Então a tentativa não pode ser descaracterizada como uma
uma coisa que ela está tentando para fazer charme ou para chamar atenção. É. Ela pode até estar chamando atenção porque ela está tendo uma dor, e isso é importante. Um autor descreve sobre a questão da dor psíquica na suicídio. Dói, né? A ansiedade, a angústia, a tristeza dói. Quando ele pensa em se matar é porque está doendo muito. Né? Quer dizer, é uma dor. Então você tem que tratar essa dor, você tem que cuidar dessa dor. Então a tentativa tem que ir atrás. Já que nós estamos falando, procure um psiquiatra, claro, um profissional da área, mas em termos de campanha, nós estamos falando que a CVV está aí e faz um trabalho maravilhoso, né, em relação a isso. E nós temos que difundir isso aí. O 188 é o telefone da CVV. E agora, a Thelma estava me dizendo aqui, que está funcionando no Brasil inteiro. Custou, mas está. 24 horas. 24 horas, 188. Muito legal esse pessoal que trabalha lá. Claro, porque você vai lá, você faz uma intervenção, você conversa, você cria uma ponte e você joga uma boinha de salvação. O cara está afogando lá. Então eu consigo resgatar essa pessoa. Maravilha. Doutor, muito obrigada. Está aqui, Dr. Luiz Arenales, nós batemos esse papo sobre suicídio de criança e adolescente. Esse programa vai estar no YouTube hoje à tarde, para você que não assistiu. E eu sempre digo, compartilhe. A ideia do Sintonia é essa, compartilhar coisas boas, ideias boas, não é? Prevenção, boa prosa. Compartilhe, porque muita gente vai querer saber o que nós conversamos aqui hoje. Não adianta falar, eu ouvi o programa com o doutor, foi muito legal. Compartilhe para essa pessoa assistir também. Tá ok? Não esqueça disso. E amanhã tem mais. E amanhã nós continuamos com saúde também. Só que amanhã nós vamos falar... Você quer que eu diga? Eu vou dizer. Sobre Alzheimer, que também é falado neste mês de setembro. Também temos várias campanhas de prevenção ao Alzheimer. Até amanhã. Obrigado, doutor. Obrigado a todos. Doutora. Desculpe a minha voz, que eu estou aqui meio um pouco resfriado, mas acho que eu consegui falar bem. Falou bem. Um beijo para vocês. Até amanhã. Acho que